Presta atenção, olha só. Quem nunca ouviu falar da velha do shopping? Algumas gerações até puderam vê-la, caminhando com suas sacolas, uma base bem forte e mais clara no rosto, olhando vitrines e mais vitrines de lojas dos shoppings da capital. Maria José, a mulher por trás da personagem, foi inspiração para o curta que reuniu mais de 70 depoimentos em áudio dos que conheceram essa figura da história aracajuana. Para saber mais sobre esse curta-metragem, um retrato poético de Maria José, contemplado pela Lei Aldir Blanc. A gente vai conversar com a diretora do projeto, a Gabriela Caldas, que é graduada no curso de artes, pós-graduada em artes visuais e mestre em cinema através de videochamada. Gabriela, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho, né, de onde é que surgiu a inspiração para esse curta. Boa tarde a todos, a todas. Eu tive a inspiração para esse curta logo após a morte da Maria José, porque eu tenho uma filha que também enfrenta uma situação de saúde mental e ela utilizava o shopping como lugar de socialização, Sim. de individuação com a Maria José. E por um acaso as duas eram amigas, inclusive Maria José chegou a comprar uma boneca para minha filha, que na época era criancinha. E eu tive um encontro com ela um pouco antes dela falecer, que não antes dela falecer, porque antes dela falecer ela já tinha, ela não se vestia mais daquele jeito, ela não usava mais máscara, nem nada. Ela já tinha mudado, mas você logo... Ela teve uma intervenção, sim, que inclusive saiu matérias nos jornais, sim, que ela tinha se restabelecido, que ela tinha voltado para o seio familiar, estava frequentando a igreja, não usava mais máscara, saiu alguns jornais, eu fiquei feliz por ela, né? E aí, mas antes disso eu tive um encontro com ela que foi muito forte, porque eu tinha um certo medo dela, sabe? Acho que a maioria das pessoas tinham, né? E é um medo que é aquele medo de espelho, né? O medo da gente se tornar aquilo também, né? Sim. De chegar àquele ponto. Então, eu acho que muito do medo que as pessoas que sofrem esse tipo de condição é essa, né? Meu Deus, é uma linha tão tênue, né? Que entre a normalidade e o anormal e a nossa dificuldade, né, de aceitar o que sai, o que está fora da caixinha, naquilo que... Gabriela, né? eu estou aqui assim, sabe, impressionada ao ouvir aí as suas palavras, porque é exatamente isso que acontece muito com a gente, né? Eu acho que o que a gente enxerga no outro, receio, né, e como ela era tratada, diz muito mais da gente do que dela, né? Então, exatamente, assim, você chegou ao ponto. É. Porque o filme... Aí, então, deixa eu só terminar de contar esse abraço, que foi o olhar que ela deu pra mim. Eu tava mexendo na bolsa e eu senti uma energia, assim, forte. Aí, quando eu levantei o olhar, ela estava do meu lado, sentada no banco, olhando pra mim e sorriu. E quando ela sorriu, foi um momento, assim, de como se eu estivesse sendo abraçada, acolhida. Então, tudo aquele medo, aquela sensação de estranheza que eu tinha se dissipou. E aí, pronto, não passou disso. Mas aí passou o tempo, ela faleceu, eu fiquei muito chateada, eu chorei, fiquei mal. E depois me veio a ideia de fazer esse curta, isso naquele ano, se não me engano, em 2011, né? Sim. E aí, do jeito que eu estava querendo fazer, só que, como foi feito, só que no meu roteiro original, eu ia usar as fotos, porque vários amigos tinham fotos com ela, tinham comunidades com fotos, né? Eu já encontrei a velha do shopping. E aí, as fotos foram proibidas, você não encontra mais, não tem mais, o Orkut não existe, você não tem mais acesso. E aí, quando eu consegui passar no edital, para realizar o filme, eu percebi que eu não tinha mais acesso às fotos na internet, que antes tinha, só encontrei aquele vídeo que está no filme e umas fotos que algumas pessoas me mandaram, assim, uma que a família dela me deu, que é a que aparece no final.
E olha, a nós gente inclusive estamos mostrando cenas aí, né, do filme, imagens dos bastidores, né, imagens até que você passou, e a gente começa a imaginar tudo, né, que ela viveu, tudo que ela passou, né, e assim, eu acho que o mais interessante de tudo isso, né, como a gente fala, olha aí, essa é a imagem, é até uma imagem muito forte, né, da atriz que interpreta, e assim, eu cheguei a conhecer, né, a Velha do Shopping, e assim, tudo que você fala passa assim, essa memória coletiva, né, ela acaba acendendo diversos pensamentos, né? E tem até uma frase que eu achei bem interessante que fala, que é de Santo Agostinho, que diz: na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. Mas na prática, será mesmo que nós nos respeitamos? Porque, como você muito bem disse, né, muita gente tinha medo ao encontrá-la pela forma que ela, né, se encontrava. Então, se ela estava bem daquele jeito, né, a característica, ela gostava de usar uma base forte, de usar o cabelo solto, né, se ela era feliz desse jeito, né, por que nós não respeitamos o momento dela, né? E assim, foi muito tempo até o momento da intervenção, né, o momento de, vamos ajudar essa senhora, né, eu acho que muita gente encontrava com ela nos shoppings, ela fazia muitas compras, inclusive, né? Até conversei nos bastidores com uma amiga que chegou a atendê-la, né? E assim, é bem interessante, porque essa memória faz com que a gente possa, não podemos fazer no passado, mas que no presente, no futuro, a gente possa encarar as diferenças como, né, com respeito, porque nós somos iguais, mesmo que diferentes, né? Somos corpo, somos alma. E assim, eu acho que você fez um curta, tive acesso, né, através aí da internet a assistir, e são relatos, eu percebi exatamente o que você está falando, não tem muitas imagens dela, são relatos que inclusive não dá para caracterizar quem são as pessoas, né? E assim, eu achei super interessante o ponto de vista que você utilizou para fazer esse filme. Isso foi assim sensacional. E agora sabendo, né, dessa sua história, da sua filha, isso vai além, entendeu? Acho que foi muito forte ouvir isso. E meu filho também, ele é do espectro autista, tanto minha filha quanto ele trabalharam no filme. Ele foi assistente de arte, fez toda a arte da casa, junto com o Jamson Madureira, que foi o diretor de arte. E a minha filha é a garota que está na lanchonete. Ela já está grande agora, já está com 23 anos. E ela atuou no filme atendendo a Dona Maria José. Então, o que eu fiz? Você falou uma coisa que é muito o que eu pensei no roteiro do filme, que as pessoas enquanto um espelho, né? Sim. Então, o ponto de vista que eu utilizei é o ponto de vista dela para a cidade. Então, sim, eu tentei respeitar ao máximo a privacidade de Dona Maria José, até por uma questão minha e também pelo pedido da família, que não queria que falasse muito da vida dela, sabe? Sim, sim. E aí, o meu interesse é o olhar da cidade para ela. Então, era como se ela não aparece ela andando e tal, aparece ela sempre refletida no espelho, porque é como se a câmera fosse o olhar dela. Então é a câmera olhando para ela no espelho, ela se olhando no espelho, ela se olhando para as pessoas, olhando para ela sendo afetivas ou agressivas, e é sempre a perspectiva da Maria José. E o que eu quero espelhar? Eu quero espelhar a cidade, o julgamento das pessoas, as pessoas, o que as pessoas pensam, e assim compor um panorama da memória coletiva, né? Dessa personagem que foi tão importante para nós. E quando você mexe com memória, é uma coisa muito perigosa, assim, porque as pessoas têm muito apego às suas memórias. Aí fala, mas não era isso, era aquilo. Eu esperava um documentário mais jornalístico, um documentário mais no sentido de
de falar da vida, por que ela fez isso, por que ela fez aquilo. Acho que eu dou alguns indícios. Eu fui muito bem assessorada por Michele Vasconcelos e Dagoberto Vasconcelos, que eles fizeram o trabalho de acompanhamento, né, de Dona Maria José. Passaram 2 anos, 1 ano só para conseguir, para ela liberar, para ela aceitá-los. E depois de 1 ano que ela fala o tempo inteiro, os dois falam, mas ela aparece mais, a Michele. Sim. E ela fala bastante, e o tom da escuridão e a luz e as vozes, tudo isso vem das informações que a terapeuta me falou. Sim. Né? Que a escuridão vem da casa dela, não tinha, era tudo muito escuro, muito amontoado, um pouco sujo, assim, né? E disse que a única coisa que funcionava era a geladeira na cozinha, que era a vida. E ela falou assim que a relação dela com a comida era algo muito forte, que ela ouvia vozes. Olha, se você comer tal coisa hoje, você vai ficar bem. Então, como uma coxinha, como um pãozinho. E ela gostava muito de doces, assim, daquelas lanchonetes e tal, se alimentava. E ela gostava de comprar muito, né? Ela ia para o shopping, mas ela comprava bastante, né? Ela não só passeava no shopping, né? Muito querida, muito querida. E tinha uma rede de proteção de pessoas que amavam ela, que protegiam. E, inclusive, todo mundo que participou do filme, tem a participação do Homem no Cafezinho, que é o Helder Barroso, ele teve aquele diálogo com ela. Teve aquela moça que aparece no final, que tem um aspecto mais documental, falando, aquela moça gravou ela atendia a Maria José, quando ela viu a gente gravando no set, ela quase chorou, ela ficou emocionada, meu Deus, é a mesma coisa. Aí ela ficou, você via a comoção das pessoas, sabe? Principalmente pessoas que trabalhavam no shopping, nos shoppings e tinham contato com ela, assim. Ela era muito querida querida mesmo. Gabriela, eu quero te parabenizar, porque realmente, assim, contexto, né, toda a história, agora sabendo mesmo, ouvindo de você, dessa relação da sua filha, né, e faz com que a gente repense a nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, né, e até abre aí um tema muito importante que eu faço questão de defender e a partir de hoje a nossa produção também vai atrás para que a gente fale mais sobre saúde mental. E é muito importante, sim, essa abordagem. Acho que a gente tem que ir a fundo. E algo que mexe muito comigo, não sei se passa na mente das pessoas, mas até a forma que a gente a conhecia e como ela ficou, né, sendo denominada a velha do shopping, carrega aí algo muito forte, né? Porque é a velha do shopping, né? Ninguém gosta de ser chamado de velho, de velha, né? Então, assim... Por isso tem uma interrogação no título. Exatamente, que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente saiba vivenciar e respeitar o outro acima de tudo, né? Parabéns pela iniciativa, pelo contexto como um todo. Quem quiser assistir, passa para o público de casa aí como é que faz. Então, você pode assistir o filme... o licenciamento da Juplay ia terminar hoje, mas devido ao sucesso e o pedido das pessoas, eu tenho recebido várias mensagens, as pessoas procurando, vai voltar a partir de amanhã por mais 15 dias no ajuplay.com.br. Perfeito. Que é tá na TV, tá na tela, a gente colocou aqui na TV também, ó, curta está disponível aí no site ajuplay.com.br. Gabriela, quero te agradecer, muito obrigada mesmo, viu? Em virtude do nosso tempo a gente não consegue, mas ficaria aqui a tarde inteira falando sobre esse assunto. Vou retomar agora com a outra abordagem, tá? Muito obrigada e parabéns. Parabéns para você e para todos os envolvidos. Pelo muito respeito, né, que isso foi, acima de tudo, o mais importante. Gente, e aí, ainda falando sobre esse tema, uma postagem sobre esse curta viralizou. E essa postagem foi feita pelos psicólogos Maria Letícia e Hugo Araújo. E nós vamos conferir a partir de agora. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Letícia, eu sou psicóloga. Eu sou o Hugo, eu sou psicólogo. E a partir do filme A Velha do Shopping, produzido pela Gabriela Caldas, nós fizemos um post em rede social que acabou viralizando, tomando proporções que a gente não imaginava. E, na verdade, esse post foi um convite à reflexão. Uma reflexão acerca sobre o sofrimento mental, sobre os estigmas que tem por trás das pessoas que estão em sofrimento mental,
de que forma lidar com essas pessoas e como acontece isso no corpo social, né? E por falar em corpo, que corpos podem circular nos espaços sociais públicos e privados, né? Que corpos eles são, de certa forma, descaracterizados até da sua própria humanidade. A nossa intenção foi provocar uma inquietação para que a gente perceba de que forma nós temos feito isso em nosso dia a dia, né? Provocado de alguma forma, através dessa norma, provocado um sofrimento em nós e nas pessoas que estão no nosso redor. A ideia também é fazer a gente despertar um pouco sobre o que são essas práticas manicomiais, né? E de que forma essas práticas elas acabam por si mesmas produzindo mais sofrimento ainda para as pessoas que já estão em sofrimento mental. Sim, qual é o preço dessa normalização, né? Qual é o preço da norma nesse corpo social? De que forma a gente tem que lidar com essas pessoas e como lidar com a subjetividade e a liberdade das pessoas mesmo. Afinal, um ser em sofrimento mental, ele também tem seus direitos e direito, né, de exercer a sua subjetividade, de transitar por todos os locais. Que norma é essa, né, que decide quem deve ou não estar nos espaços? Como é que a gente tem cedido a isso em nosso dia a dia? E agradecemos a Gabriela por nos emprestar esse olhar tão poético sobre essa parte da história da Maria José, sobre essas provocações que nós podemos ter a partir desse filme produzido por ela. Sim, e que isso a gente espera que tenha levado também reflexões para o público, né? Que as pessoas, pelo menos o dado feedback que a gente teve nas postagens, foram muito positivos acerca de repensar essas práticas que a gente tem. E pensar, inclusive, quantas Maria José nós temos por aí também, né? De que forma a gente pode fazer uma micro-revolução no mundo, né? E tornar essa nossa casa um lugar melhor para nós e para todo mundo que nos rodeia. Obrigada mais uma vez pelo convite e boa tarde aí para todo mundo. Olha aí, gente. Na postagem que vocês podem ter acesso, ela diz assim: uma senhora como ela não é vista como alguém que pode amar e ser amada. A sua subjetividade não é reconhecida, muito menos a sua solidão. Os significantes a ela atribuídos representam desprezível, pois não importa o grau de escolaridade, nível cultural e condições financeiras. E a gente deixa essa pergunta para você de casa, né?